Novo Acer Nitro V15, aqui com a 4060 e o i5 13420H. Deu conta tranquilamente aí dessa 4060. E também estou aqui com 16 GB. E todos os jogos eu testei aqui no modo desempenho. Você vai aqui no NitroSense, bota aqui modo desempenho. Tem modo equilibrado, modo desempenho. E aqui a ventoinha, pessoal, aqui está no automático, mas eu botei aqui no modo personalizado em 60% no GPU e no processador. E todos os testes, pessoal, eu testei num suporte como esse. É só levantar aqui, eu botei no segundo, não deixei muito alto. Só isso já ajuda bastante aí ao notebook, dar aquela respirada, aquela ventilação. Não usei aquela minha base ventilada que eu tenho. Talvez eu faça um vídeo com aquela base ventilada se vocês quiserem, mas esses testes eu usei esse suporte aqui, tá bom? De alumínio, tem a versão de plástico também. Você encontra facilmente. Tranquilo? Vamos embora. Sim, pessoal, bora lá. Aqui com o Nitro eu já fiz mais de 54 testes. Tem mais testes que eu não peguei no outro notebook. Esse vídeo vai ser mais para ter uma noção do desempenho, né? Tirar algumas dúvidas de alguns, porque o vídeo maior eu vou comparar com o TUF 4050, né? O TUF F16, vou comparar com o G15. Então esses vídeos de comparativo dá um trabalheira e eu quero mais ou menos uns 20, 25 jogos. Tô preparando aí. E esse vídeo é só para antecipar, para tirar uma dúvida, ver que realmente o notebook ele tem um bom desempenho. Então a gente vai acompanhar aqui. Eu separei alguns jogos para vocês. Eu separei 10. A gente dar uma noção. Aqui tem 54, ainda vou pegar no outro notebook os que faltam. Beleza, pessoal? Já vai deixando o like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. E se você já acompanha mais tempo, sabe que eu tento fazer o melhor possível, bem detalhado, e esse tipo de vídeo dá um trabalho, tanto para gravar aqui, ó. Só aqui tem 54, eu nem peguei ainda os que estão lá no lock. Então já vai deixando aquele like para saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E só para reforçar, se você quiser comprar esse notebook, acompanhe lá os grupos de promoções, que quando tiver a promoção dele, eu vou postar lá no grupo, com certeza que esse notebook aí tá com custo-benefício muito interessante. Uma placa de vídeo aí a 4060 mais barata do Brasil no momento. Beleza, pessoal? Então vamos lá começar os jogos. Começando aqui com o Counter-Strike, né? CS2. Eu testei aqui no baixo. Só pausando aqui rapidinho, para mostrar para vocês, se você não acompanha aqui o canal, eu tenho aqui o medidor de consumo de energia e também a temperatura ambiente, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, rapaz, tá muito frio o notebook, tá aqui a temperatura dele, beleza? Tá aí o medidor. O primeiro teste aqui é um benchmark, tá? É um benchmark, na prática mesmo, jogando no preset baixo, não vai estar esses 300 FPS, vai estar na faixa de 220, 250. Sempre vai ter essa perca aí, porque muitos jogadores, né, muita gente ao mesmo tempo, tem essa perda aí de desempenho. Mas no baixo aqui fez 307 FPS. Eu gosto de benchmark porque ele é uma coisa sempre igual, então você consegue comparar com outros notebooks. Aqui no alto, pessoal, eu testo no alto para aumentar a carga na placa de vídeo e diminuir o processador para a gente ver aí, também comparar com placas de vídeo mais fortes, ver a diferença aí para uma placa de vídeo mais fraca. E aqui no alto a gente fizemos aqui 207 de média, tá bom? No teste. The Last 2, né? The Last 2. Eu testei no médio. E tem um detalhe aqui no médio, pessoal. Que no médio são para placas de vídeo de até 6 GB de VRAM, tá bom? No alto é para até 8. Né? Tem que ser acima de 6, até 8. E no muito alto tem que ser placa de vídeo acima de 8. Então, se você, mesmo que você tenha uma 4050 Full Power, não é recomendado você jogar no alto com esse jogo aqui, tá? Porque vai ter alguns problemas de VRAM. Vou até conversar sobre isso aqui. No médio, com DLSS qualidade, rodou muito bem, sem frame chain, né? Que é o gerador de quadros. Fez 88 de FPS, de média. E no médio esse jogo é lindo. Aqui no alto, ó, no alto, pessoal, ó, vocês voltaram um pouquinho, aqui o uso de VRAM tá 7.2, tá bom? 7.2, já no alto ele fica aí entre 6 e 7, no alto com DLSS qualidade, no alto esse jogo também é muito... o jogo da Naughty Dog, né, pessoal? Fez 73 FPS de média, Naughty Dog lá dá uma caprichada. Testei também no alto com gerador de quadros. Lembrei que o gerador de quadros ele consome um pouquinho de VRAM, então essas coisas sempre ela vai pesar aí na memória da placa de vídeo. Com o gerador de quadros, fez 102 FPS aqui no alto, no The Last 2.
Spider-Man é um jogo lançamento aí também muito pesado. Aqui no médio, pessoal, já está consumindo mais de 6. Não quer dizer que uma placa de menos de 6 GB de VRAM vai rodar mal, né? Ela vai fazer o swap ali com a memória RAM, mas assim, é sempre bom ter sobrando essa questão da memória de vídeo, porque pode gerar outros problemas aí, travamento, alguns stutters, aquelas travadas. É uma série de coisas que quando falta VRAM, ela vai ocasionando. Até pelo desempenho, né? Cai muito o FPS em alguns jogos, né? Afeta bastante o desempenho. E aqui no médio, com DLSS qualidade, né? Sempre bom usar tecnologia aí. Não vai afetar tanta qualidade visual. Fez 86 de média aqui no Miranha 2, beleza? Testei no alto também. No alto esse jogo aí vai estar muito, muito bonito. Fez aí mais ou menos 66 de média. Fez 66 aí de média no DLSS qualidade. Dá pra gente colocar um frame gen também, mas eu acho que eu não botei nesse vídeo. Jogos competitivos aí. Testei aqui o MW3, né? Modern Warfare 3. Eu acho que se fala assim. Aqui no mínimo, pessoal. No mínimo é como se fosse muito baixo, né? Fez 211 de FPS aqui no benchmark. Muita coisa. Testei também aqui no básico, que é como se fosse o baixo, né? O baixo ele fez 123. 123 não, chegou nem na média ainda. Fui pulando. Mas rodou muito bem também, acima de 125 de média, né? Já que uma 4060 eu coloquei no Ultra, né? E observem aí que tá quase chegando aí nos 6 GB de VRAM. No Ultra também rodou 80, bem tranquilo ali. Lembrando que quando você aumenta a qualidade, fez 80 de média, né? Quando você aumenta a qualidade, você pesa mais pra placa de vídeo e folga pro processador. Um futebolzinho, né? Se bem que eu já testei o eFootball, o FC 25 e o 24, né? Vai tudo ter num vídeo mais grandão, né? Aqui rodou de boa, agora só que tem um detalhe. Esses jogos de futebol, eles são muito leves. Então, quanto o jogo mais leve for, vai pesar muito para o processador, né? Então, aqui já é um gargalo de processador, né? Vocês podem ver que nem tá usando 100% da placa de vídeo. Tá bem tranquilo, tá rodando 85 FPS. Geralmente esse jogo se trava em 60, né? Jogando na TV. Até para botar um Quad HD, um 4K, né? Que assim força mais a placa de vídeo e folga pro processador. Acho que dá até para botar um 4Kzinho aí. Fez 84 FPS jogando liso, liso. PUBG, mais um jogo aqui competitivo. Aqui no baixo, tá? Lembrando, no baixo vai pesar para o processador. Aqui no baixo fez 176 de média. Quando eu coloquei no médio, aí já começou a usar mais a placa de vídeo. Você vê que nem estava usando tanta placa de vídeo. Incrivelmente, no médio teve mais FPS que no baixo, né? Fez 176 no baixo, né? Já no médio fez 185, né? E eu fiquei girando na mesma área, tá, pessoal? Eu tô sozinho, não tô prejudicando ninguém. Não tô na cauda de ninguém. Só eu mesmo. Fiquei girando aqui. Testando agora no Ultra. Aí no Ultra realmente aí já deu um peso mesmo. Eu tava andando na mesma área ali pra não ter tanta variação no FPS. No Ultra fez 125, tá bem tranquilo. Essa tela, esse novo modelo de tela é 165 Hz, né? Então tá bem tranquilo. O jogo aí, Rainbow Six Siege, o X, né? O benchmark aqui, ele fez mais ou menos mais de 260 FPS, né? De média, mais ou menos. Fez com 260 de média aqui no baixo. Testei no alto pra gente pesar um pouquinho pra placa de vídeo, folgar mais pro processador. E ainda assim, acima de 200 FPS, bem tranquilo aí pra essa 4060. Lembrando aqui que é um jogo competitivo, né? Muito FPS, então é muito pesado para o processador. Também 209 de média no alto. Cyberpunk, né? Cyberpunk aqui eu testei no Ultra, DLSS qualidade e o gerador de quadros, né? Aí da geração 40, que... Lembrando, a geração 40 ela tem um frame gen da própria placa de vídeo, não é como o FSR3 que ele usa o processador, né? Para fazer essa interpolação aí de quadros, né? Gerados. Então, a própria placa de vídeo ela vai ter esse gerador de quadros aí, tecnologia de IA para ajudar aí na fluidez. E aqui no Ultra, na DLSS qualidade fez 112 de média, rodando muito bem Cyberpunk, bem tranquilo aí para essa 4060. Próximo jogo aqui, Red Dead. Red Dead no preset otimizado lá do canal Hard Unbox, sem DLSS, sem nada, sem FSR, rodando muito bem aqui o Red Dead. E interessante que vocês estão vendo aí nos vídeos, nos testes, o consumo do notebook 115, 120, bem tranquilo também. Temperatura, o notebook extremamente frio, impressionante aí, você não vê processador quente nem nada, nem placa de vídeo.
Red Dead aqui, 92 FPS, de boaça, tranquilo, rodando muito bem. Dá até para puxar um Quad HD aí, se você quiser um Red Dead. Pode botar também o DLSS aí, ajuda também. Próximo jogo, Black Myth Wukong, um jogo muito pesado aí, Unreal Engine 5. E é muito pesado. Eu zerei no G15, zerei no médio, zerei no médio. Bem tranquilo também. 60, 70 FPS lá no G15. Aqui no médio, DLSS qualidade, ele fez 86 de média, bem tranquilo também para zerar. Quanto mais FPS melhor. Esse jogo ele é muito pesado para placa de vídeo, né? Deixei aqui no alto também, no alto, DLSS qualidade, né? Fez mais ou menos 66 de média, né? E como é um jogo que tem gerador de quadros, coloquei também gerador de quadros aqui no alto também, e já fez aí mais ou menos 100, passou de 100 FPS aí. Eu não recomendo jogar num jogo muito frenético como esse, né? Mas fez aqui 108 mais ou menos de média. Eu lembro que eu zerei o Kong sem gerador de quadros mesmo. Abrindo até um teste aqui rapidinho, comentar uma coisa com vocês, que é realmente a questão da temperatura. Eu gostei demais da temperatura desse notebook, né? Realmente, por a placa de vídeo ela ser até TGP 75 watts, claro que nem sempre ela vai estar lá nos seus 75 watts. Eu até mostrei aqui naquele teste ali do Cyberpunk, cadê? Ela sempre vai ficar ali mais ou menos 60, 65, o processador vai estar liberando seus 30 watts, tá muito frio. É uma das vantagens de ter uma placa de vídeo mais com power menor, que ela é a temperatura. E também, eu não sei se é essa versão, mas também achei o processador muito frio. Processador aí você pode ver aqui, tá bem tranquilo, 68, né? Eu lembro que nas versões 40 e 50, né? Essa é a nova versão, né? Talvez eles tenham colocado aí uma pasta térmica melhor, porque realmente você mal vê o processador passar de 70 graus e não tá com base ventilada nem nada, tá, cara, tá muito frio. Vou dar uma olhada até aqui no código, porque realmente tá bem tranquilo. Processador é 75, tá batendo, ó, o consumo tá bem alto lá, ó. Tá batendo até os 50 watts ali no processador, tá bem tranquilo também. Diminuiu um pouco, a temperatura diminuiu também, mas ainda assim não bate nem 80. Acho que eles colocaram uma pasta térmica melhor. Beleza, pessoal? Fiquem atentos aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Realmente é um vídeo mais rápido, né? Vai ter uns vídeos mais completos. Mas fique e acompanhe aí que vai ter muito comparativo com o TUF. Esse notebook, pessoal, é basicamente aí uma 4050 Ti de 8 GB de VRAM, né? Tem esse plus aí da VRAM. Ela tem um desempenho de uma 4050 Full Power. Em alguns jogos até melhor, né? Isso aí também vai depender do processador. Isso aí tem outros pontos aí também. Tem a questão do processador que influencia. Depende disso aí do notebook. A gente vai conversar isso depois, principalmente em relação ao TUF. Vai ter o comparativo com o TUF, vai ter com o G15, vai ter também com o Nitro 3050, talvez aí eu faça com o Loki. Tô pensando também em testar com o Nitro 4050. Então fiquem atentos aí aos próximos vídeos do canal, beleza? Espero que tenham gostado, tenham uma boa noite. Aproveitem aí o 9 do 9 lá no Mercado Livre, acompanhem o grupo aí de promoções que vai ter muita promoção boa aí o dia todo, tá bom? Forte abraço e tamo junto e até a próxima. Salvamento Brasil!